Oi! Tomando café aqui. Eu recebi uma postagem de manhã da minha irmã. Fiquei até emocionada. Nós crescemos juntas, né? Está uma musiquinha aqui. E essa postagem é uma cena de um filme, duas irmãs conversando e uma irmã falando para outra que como ela cuidou dela de uma certa maneira, né? Mas a questão não é essa, é sua irmã mais velha e um monte de irmãos. Uma época minha mãe falava que eu tinha que ser exemplo para os meus irmãos. Eu, exemplo. Tive uma adolescência insuportável. Não tenho saudade nenhuma da minha adolescência. Tive uma infância maravilhosa, que foram magníficos. Eu lembro muito da minha irmã nessa parte da infância. A gente andava muito de bicicleta, pegava caixote na feira para fazer casinha. Nós morávamos com o vô e com a avó. Era uma vida muito boa, muito boa. A gente não sabia o que era escassez, não sabia o que era falta de alimento, de roupa, de escola. Escola boa, não esses depósitos do governo agora. Uma infância muito boa, num bairro bom. E aí nós chegamos na adolescência. Eu não sei como foi a adolescência dela, porque cada um vive uma adolescência diferente, morando mesmo dentro da mesma casa, mas as coisas são diferentes. E aí, por eu ser a mais velha, a minha mãe me dava muita responsabilidade, muita. E eu fiquei meio pancada, isso até hoje. Porque eu tive que crescer muito rápido. Eu tinha responsabilidades de adulto. Com 12, 13 anos eu tinha que cuidar de criança, trocar fraldas, cuidar de casa. Imagine só, eu com 12 anos fui trabalhar numa loja vendia lá umas coisas malucas lá e tive que crescer muito rápido. Eu não me adaptei, logo minha mãe viu que não era legal e me tirou de lá. Eu fiquei uma semana na casa dessa mulher, com 12 anos. E aí não tinha quem cuidasse, né? Não tinha. Então assim, hoje olha pro céu, sempre Deus cuidou de mim, sempre, desde muito novinha. E o que ela mandou para mim hoje me despertou algumas caixinhas. Eu não gosto de mexer em caixinhas. Aliás, eu nem lembro que elas existem, mas hoje apareceu. Então, assim, você que é mais velho, não tem ninguém para cuidar, porque você tem que ser exemplo. Do que eu não sei, porque exemplo quem tem que ser é o pai e mãe. E nós tivemos pais ausentes. Por que eu digo pais? A minha mãe tinha que trabalhar para levar o sustento para dentro de casa. Então a gente passou muitos anos sozinha, muito tempo sozinha. E o pai, né? Não precisa falar muito. Então é isso. Me deu vontade de falar, esse desabafo, me deu vontade. E até hoje eu sigo sozinha. Eu sigo sozinha porque, sei lá, é sozinha mesmo. Hoje eu moro sozinha, meus filhos são visitas, né? Eu trabalho, de vez em quando eu faço meus cursos. E é isso. Deu vontade de falar, deu vontade. Mas eu lembro de sempre cuidar. Mesmo com muita bronca, às vezes, nossa, porque não era mesmo, sei lá, eu queria estar me arrumando, queria estar passeando, queria estar namorando, queria estar assistindo televisão, que eu gosto muito de televisão.
Eu queria ter coisas que um adolescente normal tem, né? O foda é que você carrega isso por uma vida toda. Às vezes você esquece, né? Mas depois volta. Eu acho que é por isso que eu fiquei com esse jeito meio elétrico, meio maluco, meio de não parar, né? É isso. Ah, eu só queria falar. Um desabafo aí, tá bom? Beijo, quem gostou, deixa um like aí.